tarde, bebês, como vocês estão? Falei tarde, bebês, pra gente não perder o costume, que é como a gente se encontrava, tá? Espero que estejam todos bem, se cuidando em casa, ficando em casa. Se sair, põe a máscara, não esquece, tá? Porque às vezes eu sei que é difícil ficar só em casa. Mas vocês têm bastante coisa pra fazer, né? E o que eu tô devendo pra vocês, né, devido a esse calhamaço de coisas que vem acontecendo, é a correção, e eu vou começar pela apostila, tudo bem? Então, a gente vai começar corrigindo, vou deixar isso no grupo onde os pais de vocês estão, e se vocês tiverem alguma dúvida, depois é só vocês se reportarem através do grupo, tá bem? Então, São Paulo faz escola, a gente vai pro volume 1, onde a gente vai falar do uso do jornal, tá? A primeira página, ela vai ter esse roxinho aqui pra vocês. E vocês podem olhar que eu marquei ali teens, né? Que a minha intenção para discutir essa primeira atividade é a gente se encontrar, não pessoalmente, porque não podemos fazer isso, mas virtualmente. Então, nós, professores, já estamos preparando um canal para que isso venha acontecer, tá bem? Aí a gente vai liberar o acesso para vocês e a gente pode fazer uma pequena reuniãozinha pra gente, que eu acho que vai ser bem interessante, tá bem? Aí, logo na primeira, né, atividade 2, ela tem esse roxinho pra gente. E o que que ela vai trazer pra gente? O que que é isso daí, né? É a primeira página de um jornal, tá? E aqui, logo abaixo, o que nós vamos ver é onde as notícias são encontradas, gente. Então, quando eu leio lá, o maior desfile de moda do mundo traz novas tendências, onde eu vou achar isso? A primeira página vai lançar para mim, então tá na página 3. Num jornal maior, normalmente ele é dividido em seções ou cadernos. Então, vai estar lá, caderno 3, né? Na seção de esportes, aí ele vai dar a página e tudo direitinho. Como esse daqui é uma coisinha mais simples, um jornal menor, tá? Você pode ver que a gente encontra até nas redes sociais, ele tem a marcação apenas das páginas. Então, nós vamos falar do jornal impresso, mas a nossa realidade vai trazer muito. Aliás, uma coisa que a gente está ouvindo falar bastante, né? Que é a questão das fake news. E vocês tiveram aula de tecnologia, não sei se vocês chegaram a ver isso, ou até a própria situação que a gente vive, né? Muitas informações erradas, mentirosas estão sendo postadas em relação ao coronavírus, a esse novo coronavírus, o que nos apavora mais ainda, além da situação que já é apavorante. Então, essa discussão, eu acho que ela vai ser benéfica de várias formas. Então, o que nós vamos começar é trabalhar com o jornal, né? Que ele é esse que é virtual. Temos o jornal impresso, depois eu vou mostrar para vocês, eu vou preparar uma aulinha mostrando para vocês o jornal impresso. Não sei se na casa de vocês têm o hábito de comprar o jornal. Normalmente, hoje, a gente acaba lendo as notícias pelo Face ou por meios digitais, né? Então, hoje é mais difícil ter o jornal impresso. Mas é interessante conhecer o seu funcionamento, né? Então, depois eu vou trazer uma aulinha, a gente mostrando isso para vocês. Tudo bem? No nosso primeiro texto, o que nós teremos aqui, e aí eu vou pedir que vocês façam essas marcações depois, tá claro para vocês aqui, ó, tá? São dois textos que a gente vai falar justamente dessa questão do fake news. Então, eu vou ler para vocês, fiz algumas marcações que eu gostaria que vocês registrassem também na apostila de vocês, né? Além dos links que eu mandei para vocês para que vocês estudassem. Então, a gente tá vendo isso aqui no caderno, tá bem? Então, o nosso jovem brasileiro imerso na realidade das fake news, observem aí que eu marquei que ela é a nossa manchete. O que que é a manchete? O título, tá? Então, o título da notícia é a minha manchete. Aí ele diz logo abaixo, fake news faz parte do dia a dia do jovem brasileiro nas mídias digitais. Então, mais um reforço de que nós estamos trabalhando aqui com a questão da internet, do que é posto na rede, tá? Que nos influencia, nos faz mal, nos faz bem, mas nos faz mal,
né? Se a gente não souber usar de maneira adequada. Essa partezinha menor, logo abaixo do título, a gente vai chamar de subtítulo ou de olho da notícia, tá bem? Então, observem que quando eu faço uma notícia, eu tenho que ter essa estrutura. Por isso, vocês têm uma notícia para me entregar, observem se vocês fizeram dessa forma bonitinha, tá? Então, eu tenho o subtítulo, que a gente chama também de olho. Logo no primeiro parágrafo, que eu vou chamar de lead, e a gente escreve exatamente como a gente fala, porque a gente aportuguesou, então é L-I-D-E, tá bem? Eu tenho lá, João Gilberto, vírgula, 15, vírgula. O que é esse 15, gente? É como na linguagem jornalística eu vou marcar a idade, tudo bem? Então, a gente tem o nome da pessoa e a idade dele. É apenas um adolescente de 15 anos. Está hospitalizado, pois na última sexta-feira tentou suicídio em sua casa, após ter recebido um vídeo fake. Olha lá, o fake não só na notícia, foi um vídeo no qual estava sendo acusado de um crime. O professor Leônidas, que ministra aulas de língua portuguesa na Escola Estadual Boa Esperança, onde João Gilberto é estudante, relata, olhem o uso das aspas. Por que ela foi usada aí? Para marcar a fala do professor, tá bem? Então, quando eu quero registrar a fala da pessoa com quem eu entrevistei, eu, jornalista, fui lá, peguei informação com a pessoa e eu quero colocar na minha notícia a fala da pessoa exatamente como ela disse, eu vou usar as aspas. Lembram que na narrativa, normalmente no discurso direto, nós usamos o quê? O travessão. Na notícia, para marcar a fala, não vai ter o travessão, porque senão ele não vira notícia mais, aí ele vira um texto narrativo, tá? Então, eu vou usar as aspas para marcar a fala dentro da notícia. Vamos à fala do professor. Muitas pessoas, ao fazer uso das redes sociais, utilizam-se de perfis falsos, criando um mundo virtual, contrapondo com o real. Quer dizer, contrapondo, que é diferente do real. Ele parou de falar aí, o professor. Aí ele volta. E complementa. Então, agora o professor volta a falar. Olha as aspas novamente. Distorcer imagens por meio de fotos, postar vídeos de ex-namorados ou namoradas, atrapalhar o real sentido das comunicações e a veracidade das informações. Vamos lá. Veracidade é verdade, tá? As notícias que são reais. Obter lucros, apropriar-se da credibilidade das pessoas, prejudicar o próximo e pessoas públicas, entre outros, é um crime. E olha o ponto de exclamação aí, ou seja, o professor falou, é um crime, tá? Então, ele entende, o ponto de exclamação serve que o professor já estava ali, o quê? Nervoso. Então, a gente aumenta aí o tom de voz, porque a exclamação me mostra isso. As fake news, já incorporadas ao cotidiano dos jovens brasileiros, que fazem uso das mídias digitais, possuem um grande poder de persuasão. Vocês sabem o que é persuasão? Persuasão é convencimento, tá bem? Espalham-se com muita rapidez devido ao apelo emocional e sensacionalista. Quanto mais sensacionalista, mais ela circula, gente, é uma coisa absurda, né? E o que é o sensacionalismo? É o seu trágico, é o exagero, né? Há necessidade de checar a veracidade, olha a veracidade de novo, das notícias antes de serem compartilhadas. Então, você recebeu uma notícia? Ai, que coisa! Não manda, espera primeiro ver se isso é fato, tá? Afinal, os fatos, as opiniões, as imagens e seus compartilhamentos estão disponíveis para o mundo inteiro,
Bom, a primeira coisa que eu vou pedir que vocês façam, além dessa estrutura que eu apontei para vocês, a leitura de um texto, ela só é eficiente e é mais eficiente na hora que eu vou responder as questões se eu tenho conhecimento de todo o vocabulário que ali está. Ah, professora, eu não sabia o que era veracidade. Ah, eu não sabia o que era... Gente, eu não sei. Li, marca as palavras que vocês não conhecem. Só assim vocês vão ampliar o repertório de vocabulário de vocês. E quanto mais esse vocabulário ser ampliado, mais facilidade vocês terão de leitura e de compreensão. Então, não adianta eu não ter entendido a palavra. Ah, não entendi, deixa pra lá. Porque uma parte do texto de compreensão vocês vão perder. E vocês podem, automaticamente com isso, perder um exercício. Tá? E é isso que a gente não quer. Então, como que eu posso ganhar esse texto? Como eu posso ganhar conhecimento neste caso? Marcando as palavras que não conheço e buscando essas palavras no dicionário. Vocês não estão aí com o celular o tempo inteiro, né? Ah, não tenho celular. Professor, pega um dicionário, o velho e bom dicionário que eu amo e eu ainda uso. Vamos nele, porque lá a gente pega um monte de informação sobre essa palavra e eu fico mais sábio. Essa é a ideia. Tá bom? Então, ó, outra coisa que eu quero que vocês percebam. Um jovem tentou um suicídio aí, né? Ele tentou porque ele acabou, né, tá hospitalizado, vai sofrer, ainda vai sofrer com os outros apontando para ele. Então, olha como as nossas escolhas geram tantas consequências, né? Acabei de falar isso com o oitavo ano, tô falando com vocês também. Não há, mesmo que tenha tudo isso, a emoção que vem aí é do professor, que ele é um entrevistado, ele não é responsável pelo texto. A pessoa que fez o texto não demonstra nenhuma emoção em relação ao ocorrido. Ah, porque a pessoa é fria? Não, porque quem faz a notícia de jornal, ela tem que ser o quê? Imparcial. Ela não pode se envolver emocionalmente. Entendem? Então, quando ele relata e traz a coisa e finaliza com a questão dos fake news, ele não fala em nenhum momento, ai, coitado desse rapaz, poxa, o que será da vida dele? Em nenhum momento ele tá citando isso, tá bem? Aí ele traz o fato do garoto para dizer o quanto isso é prejudicial na vida de vocês que são jovens. Então, essas mentiras que são levantadas e vendidas como verdade, elas prejudicam demais uma população no geral. O jovem mais ainda, porque ele está no período de formação, né? Nós sabemos que quando somos jovens, nós recebemos tudo com muito maior intensidade, tá? E aí, o texto 3, o que ele vai trazer pra gente? Jornal do Vilarejo. Observem que logo aqui, ó, eu já tenho o site. Então, novamente, nós estamos trazendo jornais que não são impressos, são jornais digitais, ok? Aí ele diz, fique por dentro de tudo que acontece em nosso bairro, política, resumo de novelas, polícia, moda, brigas de vizinhos, tecnologia, educação e fofocas direto da Rádio Peão. Aqui eu já tenho local, tenho data, né? Então, aqui ele já tá... Porque lá no outro, vocês lembram que ele só fala assim, na última sexta-feira, você não sabe quando aconteceu. Última sexta-feira de que mês, a gente não tem noção. Mas aqui neste segundo, eu tenho essa noção que tá logo aqui, tá bem? O que é interessante, quando a gente pega essa primeira informação, a gente sabe que é um jornal da vizinhança, da vila. Então, eles ali em comunidade fizeram um jornal para que todos saibam o que está acontecendo ali na vila deles, tá bem? Temos manchete? Temos. Aonde ele tá? Impactos das fake news, tá bem? Então, ó, impactos das fake news. Olhar o título e o olho é muito importante para que eu possa responder as questões que virão aí, tá bem? Tem o olho e o subtítulo, ou chamo de olho ou chamo de subtítulo, tanto faz, tá? Tem, olha lá, colaboradores da Vila da Paz estão preocupados com as fake news, certo? Aí ele coloca aqui, misericórdia, pode olhar que isso não é o autor do texto que está colocando. Como eu sei disso? Pelo uso das aspas.
Então, se eu tenho aspas aí, é alguém que foi entrevistada que está dizendo esse misericórdia com 2 exclamações, tá? Então, é bem aquele misericórdia, sabe? Então, desse daí. Estamos vivendo uma época em que as fake news ganharam uma força extraordinária. Olha como ele aumentou as reticências. Extraordinária! Tá bem? Então, olha aí. Reticências não, as exclamações. Contar uma mentira no dia 1º de abril é até aceitável. Mas o que está acontecendo com os meios digitais está fugindo do controle da população. Olha lá, aspas, ou seja, essa fala é de quem? M. Braga. Por que foi abreviado? Isso também é dentro da linguagem jornalística, porque a pessoa entrevistada, ela tem que ser, a sua identidade tem que ser preservada, tá? Então, ora vai ser mostrado, né, dependendo se houve autorização, principalmente se é menor de idade, talvez só venham as iniciais. Você viu que aqui que ele colocou M. Braga. Tem jornal e dependendo da situação em que o indivíduo entrevistado se encontra, vai aparecer só, se fosse neste caso, MB, tá? Porque eles vão preservar a identidade daquele entrevistado. Este M. Braga, ele tem apenas 18 anos e ele é morador da vila. Tá vendo aqui? Aí ele continua, tá? Vocês vão ver que eu fiz algumas anotações, depois vocês podem printar a tela e anotar, erguer aí para poder anotar, porque eu fui marcando justamente para que vocês possam ter esse registro também na apostila, tá? Continuando a leitura, olha lá. Outros jovens moradores ouvidos na semana passada estão muito preocupados com os impactos ocasionados pela disseminação. O que é uma disseminação, gente? A coisa se alastrar, a coisa tomar proporções enormes, tá? Então, daqui a pouco já tá lá não sei aonde a informação, tá? De notícias falsas. Aí, ó, afirmou L. Rocha, de novo a abreviação. Neste caso, ele já tem 23 anos. Olha ali que esse número mostra a idade. Aspas para mostrar a fala. Estamos vivendo um momento absurdo, sem sabermos o que é fato, verdade ou mentira. A gente precisamos... Aí, vocês estão vendo que tem esse SIC aí? Por que tem esse SIC, gente? Porque o entrevistado, ele cometeu um erro de concordância. Porque quando a gente usa o pronome a gente, então a gente vai colocar assim, ó. A gente precisa fazer, tá? Se ele quisesse usar precisamos, o que ele tinha que colocar? Nós precisamos. Mas o erro não é do jornal, é do entrevistado. Só que o jornal, ele tem que ser fiel ao que é relatado para ele. Ele não pode mudar só porque ele é jornal. Então, como ele não pode mudar, que isso também é dentro, né, do que é ser um jornalista, ser imparcial, ser fiel às notícias, não mudar o que é dito pelo entrevistado. Como ele tem que seguir essas regras, ele vai usar esse termo que é SIC. Quando isto é usado, o jornal se isenta, ou seja, ele tira a responsabilidade do erro dele, porque o erro não é dele, o erro é de quem falou, tá bem? Aí a gente vai aqui, ó, alguma coisa com essas mentiras. Opinou B. Gonçalves, que agora tem 17 anos, então a gente começa a fala com L. Rocha e terminamos com Gonçalves. Segundo a Silva, que tem apenas 15 anos, chegou a hora de parar com esse caô. Olha a gíria sendo usada. Mas o jornal pode usar a gíria? A gíria não é do jornal, lembra? Estamos dentro da fala do entrevistado. Então, pode. Tá? Se a gente vai representar a fala exatamente como foi dita, eu posso. É de se esconder atrás de falsidades. Ok? Olha de novo, eu marquei a emoção do entrevistado, como nós já vimos, porque toda vez que eu tenho esse uso exagerado de
exclamações, de interrogações, é porque o nosso entrevistado, ou seja, a pessoa que está falando, já está mais exaltada, né? A mensagem que esses jovens passam é a de que a população em geral, observem isso, não são jovens falando, mas a população em geral necessita ser conscientizada de que isso acontece. Porque falta conferir a veracidade dos fatos, pesquisar as fontes, não esquecer de checar se há erros gramaticais. Também, né? Pra gente não reproduzir esses erros, tá bem? Aí, o que nós temos na primeira questão? Observem que ele vai perguntar, e é muito interessante que vocês tenham isso em mente. Essas não são as respostas, tá? São anotações que eu peço que vocês façam. As respostas eu já vou postar para vocês. Isso daqui não é resposta. Então, quando eu pergunto para vocês no texto 2, eu quero que vocês me digam o quê? O que é esse o quê, professora, que você está querendo? Eu quero saber o que está sendo relatado. Qual é o assunto que está sendo, né, discutido dentro da notícia? Ou qual o assunto que a notícia está me trazendo, tá bem? Quem? Na narrativa a gente chama de personagem, por isso que eu coloquei isso, para não ficar muito confuso para vocês. Mas quem são as pessoas envolvidas? Mas se eu colocar personagens, vocês vão saber que são as pessoas que estão ali, tá? Quando? Então, eu preciso buscar no texto as datas, para saber quando a situação, aquela notícia, aquele fato aconteceu. Como? De que maneira isso aconteceu? Tá? Então, toda vez que a gente quer saber o como, fala assim, ah, mãe, como você fez esse bolo? Ah, eu peguei a farinha, juntei o ovo, não é? Isso não é o como, tá? É o modo de fazer. Então, aqui, esse como é isso. Então, como se deu o fato? Como aconteceu... o acidente, não sei, então eu vou dizer como aconteceu, tá bem? E onde eu vou buscar o lugar? Da mesma forma que eu busco a data, eu vou buscar também quando aconteceu, tá? Buscando isso, então vamos lá, agora sim as respostas, tá, bebês? Olha lá. Questão 1. A gente vai ter aí, da atividade 3 ao texto 2, é isso mesmo? Deixa eu ver se a pronta tá perdida, não está perdida, tá? Então, quem nós temos? Então, ele vai perguntar aí pra gente o quê? O que é o quê? O que aconteceu na notícia? Os jovens estão perdidos dentro da fake news. E ele cita até o suicídio, a tentativa de suicídio de um deles. Tá bem? Isso é o quê? Então, ele tá colocando os malefícios que essa fake news vai trazer para os jovens. Isso é que a notícia aborda. Quem são os envolvidos? Então, quem são nossos personagens dentro dessa história? Que a notícia também é uma narrativa. O João Gilberto, que ele tem 15 anos, e o professor Leônidas, que é até entrevistado na notícia, e os jovens de uma forma geral, porque ele não tira os jovens dessa situação, tá bem? Mas se vocês responderam João Gilberto e o professor Leônidas, ok. Na C, ele pergunta quando? Não tenho data específica, vocês podem olhar dentro do texto, até olhei lá no rodapé do texto para ver se ele marcava alguma data quando aquela notícia saiu. Não temos. A única informação de data é a última sexta-feira, tá bem? No D, ele coloca lá, eu esqueço, D é como, né? Então, vamos lá para o como. Jovens estão usando e sofrendo com as fake news. Porque eu não posso só dizer, né, como aconteceu o suicídio, né, ou a tentativa de suicídio, ou por que a notícia... Então, porque os jovens estão usando de maneira errada, né, e fazendo aumentar as fake news. Lembra que o menino, ele tentou suicídio porque ele recebeu um vídeo fake, né? Então, isso prejudica demais os jovens. E o local, eu coloquei a casa. Porque se a gente pegar o suicídio, o único lugar exato que eu tenho ali é a casa do menino, porque ele fez isso dentro da própria casa. Tudo bem até aí? Aí a gente vai aqui finalizar esse texto, tá bem?
Depois eu vou postar uma outra aulinha para vocês, onde a gente estão lembrando, ó, o que eu peço que vocês marquem com muita atenção, essas informações aqui, tá bem? Porque a segunda, ele também vai trazer, vai ter uma hora que a gente vai ter que falar sobre isso. Então, aqui eu peço que vocês olhem, revejam as questões que vocês fizeram, olhem essas respostas, tá bem? E nós voltamos num próximo encontro, eu vou partir daqui, ó, tendo como base o texto 3. Então, deem uma lidinha no texto 3, façam as anotações que a Pro pediu dentro do texto para entender o que é a notícia. Revejam a notícia que vocês produziram para mim, porque eu acredito que eu pedi, acho que está na atividade do coronavírus, se eu não me engano. Então, revejam o que é a estrutura de uma notícia e revejam seu texto, tá bem? A gente volta a se encontrar logo e eu mandando mais exercícios desse tipo, tudo bem? Um beijinho para vocês, fiquem em casa, se cuidem e logo a gente se vê, tá bem? Um beijo a todos, até mais! Agora eu não vou conseguir levantar. Ai, meu Deus do céu. Ai, minha perna dormiu. Ai, minha perna dormiu. Ai, caceta. Ai, acabar. Eu cortei, né? Porque já tava dando 25 minutos. Agora eu preciso que o Iago manda pelo... Ai, Ju, acho que eu não vou nem tirar dali. Amanhã eu gravar, mas falta um pedaço, hein? Consegue mandar pro YouTube?